Ô, Muricy, quero falar do São Paulo. Seguinte, o São Paulo, eu acompanhei o São Paulo há tanto tempo, acompanho, né? Sempre teve um grupo que tinha vergonha de perder. E eu sinto que de um tempo pra cá, o São Paulo tem grupos que se perder, perdeu. Se empatou, empatou. Se perder, vai pro shopping de noite, não tá nem aí. Eu sei o quanto você fica puto com uma derrota. E se ganhar, ganhou. Esse grupo deste ano, o torcedor do São Paulo, pode esperar uma mentalidade diferente? Um grupo que tenha vergonha de perder? Muricy, fala sobre isso. Bom, você tem razão, sim. Eu acho que o futebol é assim. Não dá para a gente perder um jogo e dizer tá tudo certo, isso faz parte do futebol. Não, a gente quando perde, a gente tem que chegar em casa, é isso mesmo, não se alimentar, não conversar com ninguém, tem que ficar bravo mesmo, entendeu? Esse negócio de acabar o jogo e sair tudo certinho depois do jogo para casa, não dá. A gente tem que ter o mesmo sentimento do torcedor. O torcedor fica bravo, nós também temos que ficar também. O torcedor não dorme, nós também não temos que dormir. Então, essa cobrança vai existir mesmo. Foi uma cobrança aqui interna nossa, nós estamos buscando perfil para esse tipo de jogador, que não fiquem calados dentro do campo, muito educados, né? Muito profissionais, mas educados até demais, né? E nós queremos aqui cara que dá vida em campo, porque o torcedor de São Paulo cobra isso. O torcedor de São Paulo gosta, claro, de ver um bom futebol, mas também que deixa tudo dentro do campo. O cara tem que deixar tudo dentro do campo. Não pode chegar no vestiário ainda inteiro, tem que chegar no vestiário muito desgastado, né? Então, essa vai ser a cobrança, com certeza, e a gente espera ver um São Paulo muito melhor do que o ano passado. Muricy, muita coisa mudou no São Paulo por causa das cobranças sua e do Rogério, né? Vocês são dois caras que ganharam tudo no São Paulo, caras que ficaram marcados na história, e teve aquele áudio que foi vazado. O que mudou depois do vazamento que te convenceu a ficar? Porque a gente viu, ali você acha que aquele vazamento e a pressão que surgiu contribuíram para uma mudança total no São Paulo? Porque você e o Rogério, a gente sabe que vocês cobram muito e que vocês são vencedores. Você acha que aquilo ali foi um divisor de águas? Não, eu acho que não foi por causa do áudio, né? Não foi por causa do áudio. O áudio foi um desabafo meu só, mas não foi como torcedor também, que eu sou também, né? Mas não foi por causa do áudio, é que tinha que mudar mesmo, as coisas tinham que mudar. Isso foi conversado desde antes, ou seja, a diretoria atual também não está conformada com isso, não está bem com esse momento de São Paulo, entendeu? Então não foi por causa do áudio, não, é que tem que ter uma mudança. Não pode, São Paulo não pode, né? A história que tem, os jogadores que tem, o investimento que tem, brigar para não cair, isso não existe, cara. Isso não existe, a gente não pode se conformar com isso. Claro que teve muitas coisas, ou seja, problemas financeiros, a pandemia realmente fez com que atrasasse muitas coisas em relação aos jogadores, coisas do passado, né, não agora. Então, isso, eu sei que isso é difícil, tudo, mas não dá, cara, não dá para a gente ficar satisfeito, né, e fazer como, por exemplo, a gente fez no último jogo contra o Juventude. Eu, pessoalmente, no terceiro gol, parecia que tinha ganhado a Copa do Mundo, cara. Isso não dá. Isso não existe, entendeu? Então, a gente tem que mudar, sim, o perfil, sim, tem que querer mais, né? Mas não foi por causa do áudio, não. Foi mais porque as pessoas que estão aqui são sérias e por isso que eu estou aqui. Já poderia estar em outro lugar, até ganhando mais, mas esse não é o caso. Isso, seleção brasileira. Já que o Tite falou, eu posso falar, né? Então, 2, 3 vezes. Então, as pessoas são muito sérias que estão aqui, entendeu? Claro que nós estamos num momento muito complicado em relação à parte financeira, mas o presidente, o Belmonte, o Nelson, o Rui, esses caras são incansáveis, estão atrás de investidores. Eu mesmo já fiz live com as pessoas, sabe? Então, a gente está buscando o melhor para São Paulo. Agora, claro que a gente recebeu um São Paulo muito ruim, né? E estamos procurando reconstruir esse time. Eu não podia deixar passar esse gancho, né, que o Nilson tocou. O que te fez negar seleção brasileira para ficar no São Paulo? Não, são muitas coisas, entendeu? Eu já conversei com o Tite em relação a isso, foi muito legal a conversa com ele. E acontece que eu tenho as minhas coisas, né? Cada um tem suas manias. Eu tenho minhas coisas de que
se eu fizer uma coisa que não é certo, eu não vou para um lugar e vou ficar satisfeito. Não dá para mim, entendeu? Então é um compromisso sair da Globo, que eu estava muito confortável, morava na praia, fazia meus programas da varanda, mas aí houve o convite, entendeu? Eu não posso deixar isso tudo para trás. Houve o convite do presidente, né? Ele vai ficar aí, já estão 3 anos, e eu não posso simplesmente, no momento que o São Paulo precisa, dar as costas, entendeu? Então, isso é normal na minha vida. Isso é muito normal na minha vida. Claro que fiquei muito satisfeito, muito feliz, né, com os convites. Não foi um, foram 3. Mas eu tenho essas coisas, eu não consigo desfazer as coisas. Eu não consigo o que eu combinei com o presidente, eu combinei com a diretoria, com a própria torcida, desfazer. Eu não tenho essa força, não, sabe? Então, nada me empolga. Claro que fiquei super feliz. Imagina, auxiliar o Tite, grandes jogadores, sem nenhum tipo de problema financeiro, ao contrário, né? Então, são essas coisas que eu tenho, essas manias, cada um tem a sua. Vamp. Boa tarde, professor. Boa tarde. Você pegou aí, né, no começo ali, o bate-bola com o Nilson, que a gente estava falando da seleção, que o Tite, ele falou, não se preocupa com a Bélgica. Isso aí é uma brincadeira da parte, deixa a Bélgica sacou o Brasil. Ele falou pro Tite, ó, não se preocupe com a Alemanha, se preocupe com a Espanha, esqueça a Bélgica. E a Bélgica veio e pimba, que nem fala o professor Vanderlei. Então eu queria chegar num ponto assim, né, professor, quando você estava ali, na sua criança, falou, na sua casa, estava trabalhando no Sport TV, tranquilo, né? Curtindo a sua praia, na paz de Deus, e até que veio aquele policial lá, você caminhando, fazendo a sua caminhada. Eu lembro de tudo. Eu assisto tudo. E aí você recebe o convite para fazer parte da nova diretoria do São Paulo, sabendo já todos os problemas que o São Paulo vinha a enfrentar, financeiro, porque já sabia, né? Contratações caras que não deram certo, tudo. Até aí tudo bem, já sabe a situação. E aí você aceita, agora com a chegada do Rogério Ceni, né? Eu vejo aí, por exemplo, eu como atleta que fui, e você atleta que foi também, a sua história muito bonita, e também como treinador, o único time no país que ganhou 3 brasileiros seguidos foi o São Paulo, né? Os demais, quem chegou mais perto, tem 2, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Santos. E aí eu vejo agora assim o São Paulo se reformulando, o Rogério Ceni pegando um trabalho no começo, a chegada do Nicão, a chegada do Alisson, a chegada do Patrick, jogadores importantes, né, que vão ajudar e muito mesmo. Você acha que não dá para ainda recuperar o Pablo? A gente jogou, nós dois somos ex-atletas, e a gente sabe que o melhor momento do Pablo foi ao lado do Nicão com o Rony. Foram campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, campeão estadual. E aí, o Nicão chegando, que jogou bem com o Pablo, será que não daria para recuperar o Pablo junto com o Nicão, na chegada do Nicão, que o Pablo foi o jogador mais caro da história do São Paulo? Bom, primeiro, Pedro, é um prazer falar com você. Eu acho que tudo é possível, entendeu? Tudo é possível. O Pablo fez gols esse ano passado, né? Mas não veio assim bem no campeonato, não veio como titular, né? A gente tem que escutar o treinador também, do que ele pensa do futebol. Às vezes o jogador também tem interesse de mudar o momento que ele está passando, para ter oportunidades e também para ficar animado em outro clube, né? Então depende muito do jogador, né? Então a gente estudou bem isso, o próprio Pablo, né, também. Estamos ainda conversando, o clube está conversando com ele, mas é um jogador que é goleador, cara. Claro que ele é goleador, né? Mas ele teve um ano que é difícil aqui, né? Que a gente teve que fazer esse movimento aí, mas ele é um jogador que ele voltando, por exemplo, não sei qual que é o caminho dele para o Atlético, que é um clube que ele foi muito bem, ele voltando para sua casa lá, pode ser que ele se dê bem. Agora você tem razão, ou seja, as duplas são formadas, né? Nicão e Pablo realmente poderia dar muito certo em São Paulo. Mas acontece que a conversa do Pablo foi antes do Nicão vir para São Paulo. A gente não tinha a ideia de ter o Nicão aqui, né? Acontece que foi
um momento que surgiu a oportunidade, né? O Nicão realmente quis jogar no São Paulo, essa que é a verdade, né? Porque ele estava quase contratado no Internacional, mas ele optou pela gente, né? Então já essa posição do Nicão em relação ao Pablo já bem diferente, antes do Nicão chegar. Vanderlei. Muricy, um abração para você, é ótimo vê-lo novamente. Você tem uma imagem no São Paulo absolutamente bonita, conquistada pela sua competência, pela sua história, e está numa função importante, né? A gente sabe disso. Tem sido muito grande o trabalho de separar ou impedir que a efervescência, a fumaça da vida política do São Paulo chegue ao futebol do São Paulo. Agora tivemos eleições, decisões sobre o estatuto, tudo se sabe o que tem acontecido na vida política do São Paulo. Ela está numa grande fumaça. É seu trabalho impedir que essa fumaça, que essa efervescência chegue no futebol? Será que chega? Não sei. Queria ouvi-lo. Claro, boa tarde, um prazer falar com você. É claro que uma das funções minhas aqui no CT é isso, ou seja, a gente se preocupar aqui com o nosso trabalho no dia a dia, né? Não se envolver na política, que isso não é a minha área, por exemplo, né? Então eu me preocupo muito aqui com os jogadores, com o treinador, né? O trabalho está sendo muito difícil, não é fácil você encontrar a situação que nós encontramos, né? Você tem que, às vezes, fazer um esforço muito grande para conversar com os jogadores, né, em relação à parte econômica, várias coisas que aconteceram aqui, né, esse ano, né, e a minha função, em vários momentos ajudei bastante, né, os jogadores, os próprios treinadores, o Crespo, agora o Rogério, que é a minha função, né, e deixar a política para o pessoal do Morumbi, né, que é lá que eles têm que resolver o problema interno lá da política, né. Aqui não, aqui no CT a gente tem que trabalhar. A gente não tem que estar preocupado com a política, a gente tem que estar preocupado com o time, né? Porque essa é a nossa função, né? Nós somos contratados para isso, para se preocupar com o time. Lá no Morumbi é o presidente, a diretoria, né? As pessoas que dirigem o clube. Mas aqui o ambiente ele é muito bom, ele é tranquilo demais, né? E a gente continua muito concentrado no nosso trabalho aqui. Muricy, boa tarde, é Bruno Prado que está falando. Ano passado a gente conversou aqui num outro programa da rádio, você estava chegando no clube e o São Paulo tinha aquele brasileiro que liderou e depois perdeu, e você falou, a gente detectou que precisa de mais gente no elenco, né? Tinha um time titular bom e precisava reforçar o elenco. E o São Paulo trouxe alguns jogadores, já foram embora alguns, Orejuela, Benítez, William, e agora está contratando de novo. Você acha que o clube foi bem em preencher o elenco ano passado, errou em contratações, esse ano precisa de muita coisa? Como é que você avalia essa questão do elenco que você avaliou ano passado para a gente? Bom, boa tarde, é um prazer falar com vocês. A gente tem que estar ouvindo o treinador, né? E os jogadores que nós apresentamos ano passado, o treinador concordou, né? E alguns deram certo, né? O Rigoni, por exemplo, acho que foi uma contratação excelente que nós fizemos. O Caleri veio para nos ajudar na fase final aí do campeonato. Então, é claro que há erros, não tem como, erros existem sempre, né? Ainda mais no momento que a gente está, né? Porque é difícil a gente negociar, né? E é claro, esse ano a gente vai melhorando o plantel, né? Volto a repetir ainda, e ouvindo sempre o treinador, né? Que é importante. Claro, com as possibilidades que o clube tem, porque às vezes o treinador quer um jogador, mas a gente não tem condições de trazer, porque hoje o jogador é caríssimo, né? E no momento nosso não é fácil. Então, existem erros e houve acertos também, né? Houve muitos acertos e a gente vai traçando o perfil dos novos jogadores. Nós trouxemos jogadores agora com o perfil de mais aguerrido, em algumas posições que a gente não tinha. O próprio Crespo não tinha, o próprio Diniz também não tinha alguns jogadores em algumas situações, em algumas posições. Eu acho que esse foi o grande problema na montagem desse time, desde lá do Diniz. A gente, o Diniz não tinha como mudar a maneira de jogar, e nem o Crespo e também o Rogério. Então agora a gente está dando muitas opções, né? Tem alguns setores ainda que a gente tem que contratar ainda, né? Mas a gente tem muitas opções, principalmente do meio para frente, que acho que era o grande problema nosso, né? O ataque realmente, o ano passado, fez muitos poucos gols, né? No Campeonato Brasileiro. E isso faz a diferença. Por isso que do meio para frente,
A gente trouxe vários jogadores, agora, claro, a gente tem que olhar com carinho a defesa. Eu tenho uma pergunta final a respeito do Rogério Ceni para o Muricy. O Rogério foi o Muricy que colocou como titular. Ele tinha 2 grandes goleiros, o Zete e o Rogério. Ele introduziu o Rogério como titular de São Paulo. E o Rogério, na minha opinião, errou quando assumiu o São Paulo pela primeira vez. Não estava pronto, não estava preparado. E ele seguiu mais ou menos o roteiro do Muricy. Ele foi lá para o Norte, para o Nordeste, o Rogério foi para Fortaleza, o Muricy foi para o Náutico. E agora foi campeão pelo Flamengo, campeão brasileiro, ganhou um monte de título lá no Norte e Nordeste. Como é que está o Rogério agora como treinador? Ele quer ser o pupilo desde atleta. Você falou outro dia no telefone que ele trabalha 24 horas por dia. O cara é incansável para se aprimorar. Fala um pouquinho sobre o Rogério e essa segunda volta do Rogério, a segunda vez como técnico do São Paulo. Isso que você falou, esse roteiro é perfeito mesmo, que você falou sobre o Rogério, né? Sempre tem um começo, o começo nunca... Porque a gente é jovem, a gente acha que, né, a gente está sempre preparado para tudo, né? E no futebol, não basta só ter os estudos como ele tem, a inteligência como ele tem que ter um pouco de experiência, porque isso aqui tem várias coisas que não é fácil você trabalhar num time desse tamanho, né? E eu acho que aí ele fez o certo, foi para o Nordeste, ganhar experiência, ganhou títulos, né? Agora, e nessa volta agora ao São Paulo, ganhou também no Flamengo, eu opinei bastante na sua volta, porque... não pelo ídolo que ele foi aqui no São Paulo, mas pelo que eu vi lá no Fortaleza, né? Ou seja, eu tive passando um dia todo lá com ele, num programa que nós tínhamos aqui na Globo, né? De Muricy Visita, que eu visitei vários técnicos para saber como é que era o dia a dia dele, né? Não o que ele pensava, mas queria saber o dia a dia dele no treinamento, e tudo que no treino ia para o jogo ou não. Essa era a minha curiosidade, e ali eu vi de perto realmente que estava nascendo um baita treinador, né? Porque ele é muito determinado e conhece muito. Foi para fora se preparar também, né? Então é um cara muito preparado, né? Por isso que nós trouxemos nessa troca que nós tivemos, eu dei a opinião. Ele é um cara trabalhador demais, continua igual, né? Obcecado por vitórias, isso é importante, né? Só que no começo é sempre complicado, né? Mas ele agora tá muito bem, né? Tá muito bem, domina demais o elenco, né? Conhece muito de futebol. Então a gente tá muito feliz com ele aqui, sim. O que eu pensava, o que eu vi lá em Fortaleza, quando eu opinei para a diretoria, né? Quando eu vi lá em Fortaleza o que ele estava fazendo, então esse era o cara que a gente precisava aqui, ele está indo muito bem.